Olá, vamos começar mais um conteúdo de português, que é o texto instrucional da disciplina Português para as turmas 15AM, 15BM, 15CM e 15AT. Comigo, professora Alessandra Alves. Textos instrucionais. Apresentação. Quão grande é a variedade de textos que participam do nosso cotidiano? Propagandas, jornais, revistas, correspondências, enfim. Participamos de uma diversidade enorme de modalidades de textos enquanto seres sociais. Mas é preciso que entendamos que todo texto tem um objetivo específico no que se refere à mensagem transmitida. Existe um tipo textual muito útil no nosso dia a dia e que sempre precisamos, lá estamos nós à sua procura, que é o texto instrucional, né? Textos instrucionais, o que são? A questão da linguagem é um exemplo nítido nessa ocorrência. Diante disso, daremos ênfase aos aspectos estruturais dos chamados textos instrucionais, os quais pertencem aos gêneros textuais, cuja finalidade do discurso é de instruir, orientar sobre algo. Analisando os verbos, percebemos que os mesmos encontram-se no imperativo, pois é uma maneira de induzir ao leitor a fazer algo. Desta forma, uma das características relevantes é a persuasão, que é convencer a pessoa a algo ou instruir a pessoa a algo. Quanto à linguagem, a mesma possui uma função apelativa, restringindo-se à objetividade. Então, um texto que instrui a pessoa a fazer algo e também é um texto direto, objetivo. E a clareza das ideias assemelha-se aos textos informativos, de uma forma geral. Textos instrucionais. Tipos. São chamados textos instrucionais os mesmos que têm função única e exclusivamente informativa. Dentre eles estão, fazendo parte dessa modalidade, regras de jogos, folhetos explicativos, instruções de provas, receitas culinárias, guias de cidades, entre outros, manuais eletrodomésticos, jogos eletrônicos e rótulos de embalagem, de uma forma geral e entre outros. Todos esses são tipos de textos instrucionais, que instruem a pessoa a fazer algo, a montar algo, a fazer uma receita de alguma coisa, guiar alguma coisa. Essa é a função dos tipos de textos instrucionais. Regras de jogos. As brincadeiras. A brincadeira constitui um incentivo ao desenvolvimento de novas habilidades e à busca de novas explicações, pois para as crianças é sempre mais agradável trabalhar sobre situações imaginárias e hipotéticas, seguindo as determinadas regras. As regras de jogos são as etapas de como irá acontecer um jogo ou brincadeira, em que são organizadas como serão os materiais que irão precisar, modos e regras para se ganhar um jogo em questão. Regras de jogos. Objetivos. Os jogos e as brincadeiras são fontes de felicidade e prazer, que se fundamentam no exercício da liberdade, e por isso representam a conquista de quem pode sonhar, sentir, decidir, arquitetar, aventurar e agir, com energia para superar os desafios da brincadeira, recriando o tempo, o lugar e os objetos. Brincar é colocar a imaginação em ação. O bom jogo é aquele em que a criança pode dominar corretamente. Importante que a criança possa jogar de maneira lógica e desafiadora. E que o jogo proporcione um contexto estimulador para as suas atividades mentais e amplie a capacidade de coordenação e de libertação, Que a criança aprenda com aquele jogo, aprenda brincando. E também ensine, Regras de jogos. Como são organizados? As regras de jogos podem ser divididas de acordo com o jogo ou brincadeira. No geral, possui essa divisão em 5 etapas. Primeiro, o uso dos recursos. Os recursos são os meios ou coisas que a criança irá brincar.
gestos. É que se essa brincadeira tiver gestos, como por exemplo, levantar a mão, abaixar a mão, tocar numa parede, a criança pode fazer esses gestos, né? Terceiro, o uso do espaço. O espaço que a criança tem para brincar, pode ser a sala de aula, pode ser o pátio, pode ser a casa de algum desses alunos. Todo espaço é válido para as brincadeiras. O uso do tempo. Tem um tempo determinado, né, em que a criança pode realizar aquela atividade, aquela brincadeira. E 5, a participação das pessoas, que é o importante da brincadeira, né, que é brincar com várias pessoas, ou com os amigos de turma, ou com os seus irmãos, primos, parentes, seus pais. Todo tipo de participação é válida, né, nas brincadeiras e nos jogos. Regras de jogos. Esconde-esconde, que é um tipo de brincadeira que eu acho que a maioria de vocês conhece, e ela agora é descrita passo a passo, né? Como um texto instrucional faria. Esconde-esconde, pique-esconde, português brasileiro, ou escondidas, em português europeu. É uma brincadeira infantil, na qual enquanto uma pessoa, o pegue, fica com os olhos fechados, contando até um certo número combinado com os participantes, geralmente com o número de pessoas que estão participando, 5 pessoas ou mais. Os demais participantes se escondem. Regras. O pegador conta até um certo número com os olhos fechados, e as outras pessoas se escondem. As pessoas que se esconderam têm que voltar ao lugar onde a primeira pessoa contou e bater no ponto de partida, falando uma frase como 1, 2, 3, o nome de quem bateu, para se salvar. O último a ser pego pelo pegador substitui o pegue na próxima rodada da brincadeira. Salve todos ou salve o mundo, ou 31 salve todos. Caso o último a ser encontrado consiga chegar ao ponto e bater, ele tem a opção de salvar a todos. Fazendo assim, aqueles que não conseguirem se salvar serão salvos, e o pegue terá que contar novamente. Também é conhecido em algumas regiões como Salve o Mundo ou Salve Todos. Espero que tenha entendido e gostado do conteúdo, texto instrucional e regra de jogos. Qualquer pergunta, dúvida ou questionamento, nos escreva. Tchau, muito obrigada pela atenção.